Sejam bem-vindos, Torá, órgão e instrução e luz para as nações. A instrução de hoje está no capítulo 8 e versículo 2 de Provérbios. Acima nas alturas, no caminho onde as trilhas se encontram, ela toma o seu lugar. Em hebraico, Berosh, Beromiim, Alei, Darik, Beit, Nitvot, Nitzavá. A instrução que hoje nós recebemos aqui deste versículo é acerca das estratégias que a sabedoria usa para se comunicar com o ser humano. Nós vemos aqui também o conflito que existe na mente do ser humano durante o seu percurso de vida, durante a sua trajetória, durante a sua jornada, o seu itinerário. Tudo que você vai enfrentar de forma interna. Nós sabemos que existe o conflito externo que nós enfrentamos, mas existe um conflito interno que todos os seres humanos eles passam. Existe o conflito que é a falsa sabedoria e a verdadeira sabedoria. Existe o conflito para ter as definições dentro de nós, para nós definirmos o nosso caráter, a nossa postura, o nosso comportamento, definir a sua profissão, definir o seu relacionamento, definir o tipo de educação que você vai aplicar na sua vida e aplicar na vida dos seus filhos, na sua vida familiar, os tipos de disciplina, as inclinações que você vai ter em questão da sua religião. Não falo propriamente de um termo religião como algo sentido religioso, mas uma prática, um hábito que você vai adquirir durante a sua vida de como você ter uma comunicação com o Eterno, com o Criador. Você precisa definir essas coisas. Então, há um conflito muito grande na mente. E aqui nós vemos que Salomão ele fala que a sabedoria ela vem do alto. Aqui ele faz até uma alusão à águia, à morada de uma águia. Ele fala a respeito de rotas, de caminho, a forma que você deve tomar as decisões, como você deve se conduzir na vida. Então nós vemos aqui que ele diz que Berosh, a palavra Berosh é em mente. Só a palavra Rosh é cabeça, em mente. É Meromiim. A palavra Meromiim é traidor. Nós vamos entender por que dessa palavra está aqui nesse versículo. A lei, pilão. Darek, caminho. Beit, casa. Nitvot, rota. E Nitzavá, de pé. Aqui nós vemos que quando está falando da mente, ele está se referindo ao entendimento, ao intelecto do ser humano, à imaginação. A mente ela está relacionada à nossa alma, está relacionada a um nível mais superior de alma, porque o ser humano ele tem Nefesh, Rua, Neshama, Hayá e Yeridá. São influências espirituais que o ser humano ele tem em sua vida. 3 dessas, que é Nefesh, Rua, Neshama, eles estão Nefesh, Rua e Neshama, eles estão no ser humano. Ele é uma influência no ser humano. Eles são níveis de consciência do ser humano, níveis de desenvolvimento no ser humano. Hayá e Yeridá, eles estão na parte externa do ser humano. Então aqui quando se refere a Berosh, em mente, em seu intelecto, em sua imaginação, Meromiim, traidor. Traidor, por que ele está falando de traidor? A traição ela é algo que muitas das vezes ninguém vai chegar e mostrar para você de cara, oferecer um determinado
perigo, mostrar que oferece perigo para você. Quando o traidor ele se aproxima de você, o enganador, ele se mostra inofensivo. Ele não vai demonstrar que realmente ele pretende tirar proveito, tirar vantagem de você. Ele vai agir de forma bem cautelosa, para que você não perceba de forma alguma que ele pretende te enganar. Então, na mente do ser humano, muitas das vezes você ouve a sua imaginação, você compara ideias e não passa pela sua cabeça que essas ideias conflitantes, muitas das vezes elas se infiltram em sua cabeça na tentativa de te enganar. Essa dualidade que o ser humano ele enfrenta constantemente durante o período da sua vida, ela é inevitável. O ser humano ele para pensar num determinado assunto quando você pensa que não, surge um outro pensamento. Esse pensamento ele vem até a sua mente de uma maneira bem sutil, sorrateira, de uma forma que você jamais imagina que ele pretende distorcer aquele pensamento que você pretendia verdadeiramente fazer uma definição. Ele chega de forma ali cautelosa. Ele se infiltra na sua mente. Então, por isso nós temos a palavra aqui, berosh, em mente. Em mente, na cabeça do ser humano, ele tem muitos conflitos, muitas imaginações, e ele precisa tomar cuidado para ele não ser traído pelos próprios pensamentos dele. Em seguida, nós temos a palavra a lei. A lei é pilão. Para quem não sabe o que é um pilão, é um objeto feito de madeira, de um tronco de madeira. Ele muitas vezes é quadrado ou arredondado e tem o chamado mão de pilão das pessoas. Eles colocam grãos e eles pilam milho, pessoas pilavam arroz, e ele é para triturar, para esmagar. Ele é para a pessoa tirar a casca. Nós temos algo na nossa vida chamado de clipotes. Clipotes são as cascas, são aquilo que é grotesco sobre nossas vidas, que impede do lado sutil, do lado interno que nós temos, do verdadeiro eu interior, se manifestar. Então, esse pilão aqui que ele fala é que a sabedoria, ela procura várias maneiras de se comunicar com você. E quando a sabedoria, ela, de forma estratégica, ela procura um meio de se comunicar com você, mas ela vem sempre do alto, ela vem da mente. E ela se estabelece ali em sua mente, na sua alma, começa a dialogar com a sua alma. E aí vem o traidor, vem o engano para conflitar a sabedoria, que é a falsa sabedoria para conflitar. E ali, sua mente, ela começa a passar por um processo como se você estivesse algo na sua mente sendo esmagado, sendo pilado, está sendo triturado, e vem fragmentos e vários tipos de pensamento diversos na sua mente que você não consegue controlar esses pensamentos. Então, aqui é comparado a mente do ser humano, ela passando por esses momentos de conflitos, passando por momentos de trituração, onde ela é realmente triturado de maneira que ela até se sinta muitas das vezes confusa em relação ao quê? Em relação a Darek, em relação ao seu caminho. O caminho é um meio de você alcançar o seu resultado. O caminho é um local que te leva de um para outro lugar. Então aqui é para confundir, para poder distorcer, para poder triturar, fazer com que haja uma distorção de rota, ou seja, uma mudança no seu caminho, porque em seguida nós temos a palavra beit, casa. Então, isso ela pode ser aplicado tanto na vida pessoal, que é a palavra rek, só, como ele pode ser aplicada na palavra beit, que é uma casa, que é a palavra coletivo, que no caso, uma casa onde abriga muitas pessoas. Então, isso acontece tanto de forma individual como de forma coletiva na vida das pessoas. Nós temos a palavra nitvot. Nitvot é rota. Uma rota, ela é diferente de um caminho. Muitas das vezes você vai por um caminho e às vezes você vê uma vereda, que é um caminho, é uma outra espécie de caminho mais estreito, que é chamado de vereda, e você tem uma rota. Uma rota é algo que é traçado.
você não pode fugir essa rota. Por exemplo, um avião, ele pode viajar de forma lateral. O espaço que ele pode voar é um espaço de 15 quilômetros. Então, nesse espaço de 15 quilômetros, de extensão, ele pode percorrer a sua rota. A rota, hoje nós temos essa rota como uma espécie de itinerário. É um itinerário, é um GPS. Hoje que você vai lá, digita no seu GPS, você entra em seu veículo e ali ao você entrar em seu veículo, você simplesmente traça a rota e ali o GPS ele te leva por aquela rota. Então, o objetivo da sabedoria é traçar um caminho para a sua vida, é traçar uma rota para você. Aqui também Salomão ele fala que a sabedoria, de forma estratégica, ele programou uma rota, um caminho aonde encontrar a pessoa de maneira que ele pudesse estar a só com essa pessoa. A sabedoria, ele tanto se manifesta de forma coletiva, como ele se manifesta na vida de uma pessoa de forma particular, de forma rec, de forma só, ou de uma forma coletiva. E nós temos aqui a palavra nitzavá, de pé. Então, você está seguindo o seu caminho, você tem uma rota traçada para os seus planos, seus projetos, para a sua vida, e você procura não fugir dessa rota que foi traçada, que são suas metas, seus objetivos, aquilo que você pretende chegar até o seu destino final. Só que quando diz nitzavá, nós temos a palavra zavá. Zavá é sacrifício. Nesse percurso que você vai traçar essa rota, esse caminho, não adianta a pessoa imaginar que tudo será fácil. Haverá sempre os sacrifícios. O sacrifício é uma representação aqui dos seus obstáculos que você vai ter que enfrentar nesse percurso. Tudo na vida tem os obstáculos. Às vezes você sai da sua casa para ir trabalhar e você coloca a rota ali no seu GPS, você traça a sua trajetória, você toma o seu caminho, mas aí de repente, por alguma razão desconhecida, alheia, ele acaba tendo um trânsito e aí o tempo que você vai percorrer até chegar ao seu destino final, ele passa a ser maior. E aí quando você procura sair daquela rota e você procura outros caminhos para facilitar, às vezes você acaba notando hoje pela facilidade do GPS, quando você digita nele, você vê que ali ele mostra como vai estar o trânsito em outros determinados locais. E assim é a vida do ser humano. Vai ter sacrifício. Vai ter, outra palavra que nós temos aqui é ivot, é distorção. Vai ter uma tentativa de distorcer essa rota, de querer guiar você por outra rota que não seja a rota da sabedoria, a rota de buscar diretamente aquilo que é a vontade do Eterno. A sabedoria, ela simplesmente ela vem até você, de cima das alturas, no caminho, nas trilhas aonde você se coloca, ela toma a sua frente, ela procura se aproximar de você para te traçar um caminho para a vida, uma rota para a vida e mostrar para você que nesse caminho, nessa trajetória, você vai ter conflitos na mente, você vai se sentir confuso, você vai querer mudar a sua direção, você vai querer seguir outros caminhos, você vai querer traçar outra rota para a sua vida. E aqui no final, nitzavar, de pé. Essa palavra de pé é de forma vagarosa, de forma cautelosa. Você precisa andar na vida, não precisa tanta pressa. Procura andar de forma cautelosa, de forma vagarosa, não que você vai ser uma pessoa lento na sua trajetória, em busca dos seus objetivos, seja no intuito de você buscar sabedoria, conhecimento, de você alcançar um objetivo físico ou um estudo, ou algo que você pretende verdadeiramente para a sua vida. O importante aqui, quando ele finaliza este versículo, essa instrução ele diz para nós, de forma de pé,
de forma cautelosa, de forma genuína. Então, essa é a instrução para nós. Um abraço a todos e tudo de bom.